Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Gessé, professor de Física da Escola Israel Leocádio Vasconcelos. Pessoal, para a nossa primeira videoaula, eu trago aqui uma breve revisão a respeito do conteúdo de campo elétrico. Esse conteúdo ele foi trabalhado durante o segundo período e para essa nossa primeira videoaula, eu venho trazendo algumas discussões e essas discussões elas vão ser divididas em duas partes. Ou seja, para a nossa primeira videoaula vai ter a parte 1 e a parte 2, certo? Bem, pessoal, antes da gente tentar ver o que é propriamente dito campo elétrico, é necessário a gente ter uma breve discussão aqui do que seria o campo. Bem, essa ideia de campo, ela foi formulada inicialmente por Michael Faraday. E o que significa, o que seria essa ideia de campo? O campo, pessoal, é uma região de influência, uma perturbação do espaço que pode ser gerada por carga elétrica, por massa ou então por ímã. Ou seja, essas entidades aqui, ó, carga elétrica, massa e ímãs, possuem uma capacidade de perturbar o espaço, de influenciar o espaço ao seu redor. De forma que nós teremos, pessoal, que massa vai gerar campos que a gente dá o nome de campo gravitacional, ou seja, vai provocar uma perturbação do espaço que a gente chama de campo gravitacional. A carga elétrica vai gerar um campo que a gente vai chamar de campo elétrico, ou seja, vai provocar uma perturbação do espaço que a gente chama de campo elétrico. Por sua vez, o ímã vai gerar o campo que a gente vai dar o nome de campo magnético, tá certo? Vai ser uma perturbação que a gente dá o nome de campo magnético. Antes de iniciar propriamente dito o campo elétrico, né? Eu gostaria só de fazer começar o conteúdo vendo aqui o campo gravitacional. Pessoal, eu acho que todos nós estamos acostumados com o termo gravidade. A Terra, ela gera um campo gravitacional em torno de si, e esse campo gravitacional perturba o espaço de forma que a Terra sempre vai atrair qualquer objeto de massa m que seja colocado dentro desse campo gravitacional. Então, digamos que aqui eu tivesse aqui no lugar desse corpo de massa m representado aqui nessa figura, digamos que isso daí fosse a Terra. Então, a Terra deformaria o espaço em torno de si, provocando um campo gravitacional. Então, esse campo gravitacional aqui na minha figura está sendo representado por essa área aqui meio acinzentada, tá certo? Então, esse campo gravitacional vai modificar o espaço aqui do ponto A, do ponto B, do ponto C e todos os pontos que estão localizados dentro desse campo gravitacional. Já sei mais especificamente o que ocorreria se é uma perturbação, pessoal, do espaço. A propriedade, esses pontos do espaço, eles adquirem uma propriedade. Aí, se você vier com um outro objeto com uma massa qualquer e colocar aqui dentro desse campo gravitacional, campo esse gerado pela Terra, esse objeto ficaria sujeito à ação de uma força. Perceba, digamos que você está aqui a Terra, continuamos tendo a Terra, que está gerando campo gravitacional, representado por essa regiãozinha acinzentada, e digamos que você vem com um objeto qualquer. Ao ser colocado dentro do campo gravitacional gerado pela Terra, esse corpo que você colocou de massa m vai ficar sujeito a uma força que a gente já ouviu falar dela em alguns outros momentos, durante o ensino médio e durante a nossa vida, que é a chamada de força-peso. Ou seja, ao ser colocado dentro do campo gravitacional gerado pela Terra, esse corpo de massa mzão vai ficar sujeito a uma força-peso, tá certo? Então, a gente diz que o campo gravitacional modificou o ponto no qual
o corpo de massa M foi colocado. De forma que, ao ser colocado nesse ponto C, esse corpo de massa Mzão ficará sujeito a uma força que a gente chama de força-peso. Essa força, pessoal, é uma força de atração que vai puxar o objeto na direção do centro da Terra. Qualquer objeto que você coloca aqui dentro do campo gravitacional da Terra ficará sujeito a uma força de atração que a gente chama de força-peso, tá certo? Bem, feito isso, a gente vai agora falar propriamente dito do campo elétrico. Campo gravitacional é um campo gerado por massa. O campo elétrico, por sua vez, quem vai produzi-lo será cargas elétricas, certo? Então, imagine que você tem aqui uma carga Q, seja ela uma carga Q positiva ou uma carga Q negativa, ela produz em torno de si, pessoal, um campo também, produz uma perturbação. A essa perturbação a gente chama de campo elétrico. Aí o que acontece? A analogia feita aqui entre o campo elétrico e o gravitacional é muito próximo. Só que aqui, perceba o seguinte, o campo gravitacional gerado pela Terra, qualquer objeto colocado dentro dele só vai ficar sujeito à ação de forças gravitacionais, que vai ser uma força de atração, sempre de atração. O campo elétrico não. Uma carga que você venha colocar aqui dentro desse campo elétrico ficará sujeita a uma força, ou a uma força de atração ou a uma força de repulsão. Vai depender do tipo de carga que você coloca aqui, positiva ou negativa, certo? Mas aqui funciona da mesma forma. A carga Qzão gera em torno de si uma modificação, uma perturbação do espaço que a gente dá o nome de campo elétrico, e essa perturbação modifica a propriedade de todos os pontos que estão dentro dessa região acinzentada, ponto A, ponto B, ponto C. E como é que a gente sabe, pessoal, que essa carga Qzão está produzindo um campo elétrico? A gente sabe, pessoal, disso, se ela está gerando ou não um campo elétrico, ou melhor dizendo, como é que a gente sabe se nessa região aqui, se essa região acinzentada tem um campo elétrico? A gente faz a seguinte coisa. Imagine, você tem aqui o campo elétrico gerado pela carga positiva, que é essa região acinzentada. Então, ela vai modificar todos os pontos, inclusive esse ponto que eu coloquei em destaque aqui, ó, o ponto C. Ela vai provocar uma perturbação em todos os pontos que estão dentro dessa região. Aí eu coloquei aqui em destaque o ponto C. Como é que eu sei que nesse ponto C existe um campo elétrico? Bem, pessoal, o campo, seja ele gravitacional, elétrico ou magnético, a gente não consegue visualizar ele, a gente não consegue pegar ele, mas a gente consegue perceber a interação desse campo produzido com outras coisas. Por exemplo, carga elétrica vai ficar sujeita a campo elétrico. Como é que eu posso dizer? Massa vai interagir com campo gravitacional, tá certo? Então, carga elétrica interage com campo elétrico e, portanto, se ela interage, vai existir uma força de atração ou de repulsão. Então, imagine, para mim saber exatamente se no ponto C existe um campo elétrico, o que é que eu faço? Eu levo para esse ponto C uma carga Qzinho. Se ao soltar essa carga Qzinho no ponto C, essa carga Qzinho, ela fica sujeita a uma força elétrica, então a gente diz que no ponto C existe um campo elétrico. Repetindo o processo. Para mim saber se no ponto C existe um campo elétrico, o que eu devo fazer? A gente solta uma carga Qzinho lá nesse ponto C. Se ao ser solta, abandonada, nesse ponto C, passa a existir sobre essa carga uma força elétrica, então a gente diz que naquele ponto C existe um campo elétrico. E aí, para a questão assim, de explicação, e até quando você estiver lendo os textos, a teoria, quem gera o campo, a gente chama de carga-fonte.
Carga fonte é a carga que está gerando o campo. E quem está sentindo o campo, quem está sentindo a ação do campo, quem está interagindo com o campo, a gente chama de carga de prova, que é que eu estou simbolizando pelo Qzinho minúsculo, tá certo? Então, pessoal, como é que a gente sabe que numa região existe um campo elétrico ou não? Em uma região há um campo elétrico quando uma carga de prova nela colocada em repouso fica sujeita à ação de uma força elétrica. Isso daqui diz menção ao que eu acabei de falar para vocês. Como é que eu faço para mim saber se no ponto C existe um campo elétrico? Você leva para esse ponto C uma carga Qzinho. Se essa carga Qzinho ficar sujeita a uma força elétrica ao ser colocada no ponto C, então a gente diz que no ponto C existe um campo elétrico. E quem é que está produzindo esse campo elétrico no ponto C? Aqui no meu caso vai ser a minha carga Qzão, que é uma carga positiva. Bem, pessoal, dito isso, vamos agora tentar calcular qual é a intensidade da força elétrica que age sobre essa carga Qzinho. Aqui a gente sabe que vai existir uma força elétrica agindo sobre a carga, mas qual é a intensidade dessa força? Bem, para isso, imagine que você tenha o seguinte experimento. Você tem aqui um objeto positivo, um objeto grande. Esse objeto está carregado com uma carga e esse objeto ele não se mexe, ele é fixo. Então a gente tem uma carga Qzão que está contida aqui nesse objeto, uma carga positiva e fixa. E aí o que acontece? Digamos que aqui eu tenho um ponto A. Eu quero calcular o campo elétrico produzido pelo Qzão lá no ponto A. Aí o que acontece? Como é que eu posso fazer isso? Você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar uma carga Qzinho e colocar no ponto A. E aí vai medir a força a qual ele vai ficar sujeito, a qual a carga Qzinho vai ficar sujeita. Isso é um procedimento experimental, você faz mais de uma vez e você modifica o valor da carga Qzinho. Aí digamos que você trabalha num laboratório, aí você fez o seguinte, você estava lá modificando a carga Qzinho que você vai colocar no ponto A. Aí digamos que você colocou uma carga de 2 microcoulombs. Aí você verificou que a força elétrica que agiu sobre essa carga Qzinho foi uma carga de 30 newtons. Aí você repetiu o processo, só que agora você não colocou uma carga de 2. Você levou para o ponto A uma carga de 4 microcoulombs. Aí quando você mediu a força elétrica, você percebeu que a força elétrica que agia sobre essa carga era uma força de 60 newtons. Essa carga Qzinho, certo? Aí você levou uma carga Qzinho agora de valor de 6 microcoulombs e botou lá no ponto A. Aí percebeu que a força que agiu sobre ela foi uma força de 90 newtons. Aí você fez novamente o processo e aí você percebeu esse outro valor aqui de força. Isso daqui, pessoal, é um procedimento experimental, certo? Se você pegar a força e dividir pelo valor da carga que você está colocando lá no ponto A, você vai descobrir um valor que é constante para aquele ponto A. E a esse valor a gente chama de campo elétrico do ponto A, a intensidade do campo elétrico no ponto A. Perceba, se eu pego e divido a força pela carga, Qzinho, aí vai ter 30 dividido por 2 microcoulombs, é 2 vezes 10 a menos 3. 60 dividido por 4 microcoulombs, que é 4 vezes 10 a menos 3. Aí você repete aqui, divide a força pelo valor da carga Qzinho que colocou lá no ponto C, que foi colocado lá no ponto A, perdão. Se você fazendo esse cálculo aqui, você vai descobrir esse valor aqui, 15.000. Unidade de força é o quê? É newtons. Unidade de carga elétrica é coulomb. Então, aqui você vai obter a seguinte unidade de medida, newtons por coulomb. E você vai descobrir esse valor numérico aqui, Esse é o que significa esse valor numérico que a gente acabou de descobrir, que é o mesmo para qualquer uma dessas divisões aqui, Bem, esse número que nós acabamos de calcular é a intensidade do campo elétrico no ponto A. E esse campo elétrico ele vale quanto? 15.000 newtons por coulomb.
Isso que nós acabamos de calcular é a intensidade do campo elétrico. Se você pegar uma carga de 1 coulomb e colocar aqui no ponto A, ela vai ficar sujeita a uma ação, a uma força elétrica de 15.000 newtons, certo? Então, pessoal, perceba, dividindo o valor da força pela carga Qzinho que eu coloco aqui no ponto A, eu descubro o quê? A intensidade do campo elétrico naquele ponto A. Já sei o que acontece se eu mudar esse ponto. O valor da intensidade do campo elétrico muda. Se você mudar de ponto, digamos que agora eu vou calcular aqui nesse ponto. Agora eu vou calcular aqui nesse ponto, bem aqui, ó. Se você mudar de ponto, a intensidade do campo elétrico, se esse ponto for mais longe ou mais perto, a intensidade do campo elétrico com certeza vai mudar, tá certo? Só uma última observação, pessoal. O campo elétrico aqui em cada ponto, eu posso pegar o ponto A, o ponto B, o ponto C. Aqui eu estou especificando só o ponto A, mas pode ser em qualquer ponto. O campo elétrico, ele não depende da carga de prova, da carga Qzinho que eu coloco no ponto utilizado. Mas da onde é que vem isso aqui, Gessel? Vem daqui, ó. Isso daqui que a gente acabou de calcular é como se fosse uma consequência da perturbação, ou seja, é uma consequência do campo elétrico produzido pela carga Qzão no ponto A. É uma consequência, é uma perturbação. Ou seja, essa carga Qzão perturba, produz no ponto A uma perturbação, ou seja, produz um campo elétrico. Aí esse campo elétrico, traduzindo ele em termos de cálculo, né? Ele vale o quê? Vale 15.000 newtons por coulomb. Então, uma carga de 1 coulomb, ao ser colocado no ponto A, vai ficar sujeita a uma força de 15.000 newtons. Uma carga de 2 coulombs, ao ser colocada aqui no ponto A, vai ficar sujeita a uma força de 30.000 newtons. Perceba que sempre ao dividir a força elétrica pelo valor da carga de prova, o valor dessa divisão, o resultado dessa divisão vai ser sempre o mesmo. Ou seja, vai ser um valor constante para o ponto que eu estou analisando. Se você está vindo para um ponto mais perto ou indo para um ponto mais longe, aí esse valor é diferente, tá certo? Mas para o mesmo ponto, mudando o valor da carga, você sempre vai descobrir a mesma intensidade de campo elétrico. Então, como a gente fez ali, o que foi que a gente fez para calcular o módulo, ou seja, a intensidade do campo elétrico? Você pega a força elétrica e divide pela carga de prova. Força elétrica e divide pela carga de prova. Quando eu faço essa divisão, eu estou calculando quem? A intensidade do campo elétrico, que a gente representa pela letra E, tá bom? Vamos fazer um exemplo de aplicação. Em um determinado local do espaço, existe um campo elétrico de intensidade. Isso aqui é o valor do campo elétrico, ó. 4 vezes 10 elevado a 3 newtons por coulomb. Colocando-se nesse local uma partícula eletrizada com carga elétrica Q igual a 2 microcoulombs, qual a intensidade da força que agirá sobre ela? Ou seja, qual a intensidade da força que agirá sobre a carga Qzinho? Então, é como se fosse o mesmo exemplo ali anterior, certo? Que a gente fez, como se fosse esse exemplo aqui, ó. Como se fosse este exemplo aqui. Deixa eu só fazer aqui uma pequena... Deixa eu apagar aqui. Apagar as observações que eu fiz aqui. Então, o exemplo de aplicação é a mesma situação aqui, ó. Eu tenho uma carga Q que vai gerar num ponto qualquer um campo elétrico. E ao colocar uma carga Qzinho nesse ponto, essa carga ficará sujeita à ação de uma força. Tá certo? E o que é que ele pede aqui? O que é que ele quer saber? Qual é a força que vai agir sobre essa carga? Aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou trazer a carga Qzinho para um ponto qualquer. Eu quero saber qual é a força que age. Qual é a força que age sobre Qzinho, sendo que o campo elétrico no ponto vale 4 vezes 10 elevado a 3 newtons por coulomb. E aí, pessoal, antes de iniciar aqui a resolução aqui,
você precisa ter somente um cuidadozinho aqui com as unidades de medida. Aqui eu tenho Newton por Coulomb. Essa daqui é a unidade de medida do campo elétrico. E aqui eu tenho, para a unidade da carga elétrica, o microcoulombs. Você não pode deixar em microcoulombs, você tem que passar para coulombs. Aí no lugar do micro aqui, ó, a gente faz uma pequena substituição. A gente coloca 10 elevado a menos 6. Portanto, 2 microcoulombs é 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Querendo saber o valor da força, a gente utiliza aquela equaçãozinha lá. Campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga Qzinho, que é a carga de prova. É a carga que vai sentir a ação do campo elétrico. O E vale 4 vezes 10 elevado a 3. O Fe é quem eu estou procurando, então você só repete. E a carga de prova, o Qzinho vale 2 vezes 10 elevado a menos 6. Aí aqui você faz uma regrazinha aqui de 3. Aqui embaixo desse número aqui é como se tivesse o número 1. Fe vezes 1 vai dar Fe. Aí você vai ter, ó, 4 vezes 2 vai dar 8. Vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 6. Aí você tem uma multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base, que é o 10, e soma os expoentes. O resultado vai dar 10 elevado a menos 3. Portanto, vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 3. E a unidade de medida para força é newtons. Bem, pessoal, espero que essa videoaula aqui tenha ajudado a você a entender o conceito de campo elétrico e a saber calcular a intensidade desse campo elétrico em um dado ponto, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e não esqueça de assistir a segunda parte do vídeo, certo? Essa daqui é a primeira parte da primeira aula. Assista também a segunda parte da primeira aula. Até, um abraço.